Amigos, chegou a hora do nosso ABIC Mercado, do nosso encontro quinzenal para falar um pouquinho do que vem por aí e relatar um pouco do que vivemos nos últimos 15 dias. E diga-se de passagem, vivemos uma mesmice muito grande, Nova York, Londres oscilando bastante, mas sempre no final do período um tom ameno acaba tomando conta de tudo e todos. Nós fritarmos o mercado, tanto em Nova York quanto em Londres, nos 15 dias que nós acabamos de passar, os níveis vão estar mais ou menos nos mesmos patamares. O que subiu, caiu, o que caiu, subiu, ou seja, o mais do mesmo prevaleceu. Com relação ao dólar, aí não, nós tivemos uma vantagem comparativa. Vamos lembrar que há 15 ou 20 dias atrás, o mercado cambial foi namorar lá os 4,70, depois ele foi namorar os 5 e agora veio para 4,90. Orbitando nisso aí, os grandes operadores olhando possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos e também possibilidade do rebaixamento dos juros no Brasil. Por essa arbitragem, eles colocaram um pouco mais de pressão no câmbio e assim indicando de que se validar essa expectativa, o dólar vai embora e quando ele vai embora ele sobe e por aí começa o tiroteio. Então, de uma maneira preventiva, os grandes operadores já começaram a ajustar a casa, vislumbrando esse cenário que porventura pode acontecer. Mas se por um lado esse dólar assusta alguns operadores, por outro, no nosso agro ajuda a sustentar os preços das commodities agrícolas como um todo, soja, milho, trigo, algodão e também café, e isso faz com que os níveis internos do café continuem a trabalhar sustentados em reais. Conilon, no interior, continua a trabalhar orbitando 650, um pouco mais, um pouco menos, dependendo de qualidade. Isso, nível produtor, o que projeta para a indústria níveis acima aí dos 680, 700 reais, dependendo de aonde está a indústria, frete, imposto, aquela confusão toda, mas não dá para a gente ter uma visibilidade de que os níveis cederão, muito pelo contrário. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil embarcou em julho acima de 500 mil sacas de Conilon, vai embarcar agora em agosto acima de 750 mil sacas de Conilon, o que venho falando aqui já há algumas semanas, quiçá meses, de que o Conilon entrou no radar internacional em função de ser, querendo ou não, feliz ou infelizmente, o café mais barato do planeta é o nosso Conilon brasileiro. E aí as grandes indústrias internacionais, vislumbrando esse cenário e não querendo perder share de mercado, colocando um pouco mais de Conilon nos blends, fez com que a briga no mercado interno se arrefecesse e, bem ou mal, os níveis de preços se mantiveram firmes em reais, independente de dólar ou bolsa. E, ao que parece a prevalecer esse cenário, este será o print dos últimos meses de 2023 e também o primeiro trimestre de 2024. Ou seja, não acredito em baixa de preço de Conilon. Muito pelo contrário, eu acredito que a gente vai ter níveis sustentados nos atuais patamares e não descartando a prevalecer algumas verdades que no último trimestre do ano realmente o preço possa ficar um pouquinho mais aguçado em função de que haverá demandas mais fortes, tanto da indústria de solúvel, quanto da indústria de torrado e moído, quanto também de exportação. Ou seja, acho que uma postura conservadora de compra, olhando o futurão, olhando o Conilon, é bem interessante de a gente analisar e colocar isso na conta. No caso do Arábica, a sensação é a mesma de 15 dias atrás, o mercado patinando, sem força, os níveis internos se mantendo sustentados em reais, grandes operadores acreditando ainda numa super safra brasileira, não permitem que os preços mudem de patamar e, ao que parece, ficará assim pelo menos mais 30, 40, 50 dias, até que a gente venha a ter uma ratificação desses embarques de Brasil a portos consumidores. Ou seja, se nós continuarmos a embarcar níveis interessantes, a gente vai ter que assumir que a safra foi boa. Mas se a partir de outubro e novembro os embarques cederem em função de uma safra não tão forte como muitos estão esperando, ou seja, a gente pode indicar que o mercado pode ganhar um fôlegozinho. Outro fator que vale a observação é clima, que está muito seco. A gente precisa de chuva na região produtora do Arábica para fomentar floradas em setembro e outubro. É possível que na semana que vem
a gente tenha chuva em alguma região, mas não de forma generalizada, e isso pode ser também um fator de peso nas cotações internacionais, porque uma chuva agora validaria floradas e validaria um ciclo produtivo à frente. Mas como o clima está na mão de Deus e ninguém sabe o que vai acontecer, todo o conservadorismo nessas apostas se faz necessário. Eu continuo a acreditar que o mercado já está precificado, já está em linha, não acredito em queda de preço de mercado cafeiro no curto nem no médio prazo, ou seja, vamos ter que acompanhar, vamos ter que colocar um pouquinho mais de conservadorismo nas nossas apostas de curto prazo, e eu acho que uma política de compra, travando operações no futuro, travando algumas qualidades, é de suma importância para a gente não ter um último trimestre do ano estressado com relação à qualidade. Vamos lembrar que o rebenefício do café, ele só existe quando se embarca. Se você, porventura, diminuir os embarques de Brasil a portos consumidores em futuro de médio e longo prazo, haverá menos rebenefício, e se haverá menos rebenefício, houver menos rebenefício, tende a ter menos café disponível para as indústrias de uma forma em geral. Ou seja, a briga pelo abastecimento já está contratada, a questão é só definir qual é o preço que vai ser praticado. Por isso que eu acho que conservadorismo e canja de galinha, como não faz mal a ninguém, como diz mamãe, se faz necessário para colocar um pouquinho de café para dentro e não se expor aos riscos do mercado de forma desnecessária. Beijo a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, a Big Mercado, eu e você, daqui a 15 dias, nesse nosso canal bacana que a BIC criou. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!